Oi, sim. Foi? Então, beleza, vamos embora. Bora. Oi, aqui é a Cíntia, do Prosa do Livro, e esse é um podcast para falar de livro, literatura e tudo que envolve esse conteúdo, na verdade. Na segunda pessoa, Ana. Eu tô aqui pensando, eu posso te Já atrapalhar? Posso? Tem que ficar quieta. Você deve. Porque Vai, na hora que Ana. você começou a tentar achar a palavra, eu fiquei pensando, e afins? Aí eu pensei, eu posso falar, e afins? Mas daí eu pensei, Mas se ela você pode for falar. e afins? Caraca. Meu. A gente tem que voltar? Porque não dá para ficar fazendo outro link de novo. Não, Oi, aqui ó, é para Cíntia. facilitar, quando chegar ó, 57, 58, 59, vai. Oi, aqui é a Cíntia. Esse é o Prosa do Livro. É um podcast para falar de livros, de literatura de modo geral e tudo que envolve esse tema. E ele é composto por e pela Ana. Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês gostem da ideia do Não vai sair nunca. Mano, isso é mais difícil do que eu Vai. imaginava. Não, vai. É só porque eu fiquei Tipo, pensando assim, ó, por que a gente tem que ter um roteiro? Porque eu não sabia se era para eu começar a falar e se já era para eu me apresentar ou não. Então, algumas coisas a gente tem que saber. Então, por exemplo, você vai falar isso, afins não, enfim, essa fala aí da prosa, aí você vai falar eu sou a Cíntia e essa é a Ana. Quando você falar a Ana, é para eu já me apresentar ou você vai continuar a sua fala? não, você vai se apresenta. Essa é a Ana, ó. 1, 2, 3. Tá. Então, quando der Não falo tá. 2h30, a gente. Mas tá vendo por que é importante o roteirinho? Para a gente saber quando um entra e o outro sai. Mesmo que a É. gente não siga o roteiro, mas só para a gente ter uma deixa, mais ou menos, sabe? 2 e Vai, 20, vai. ué, não era 2h20? Então, mas é para você ir da onde eu parei. Eu vou usar aquilo lá que eu coloquei no início. Não vou falar de Nossa, novo. tá bom. Eu queria te dar menos trabalho de edição, mas então no 40. Oi, eu sou a Ana e eu amo literatura. Literatura faz parte da minha vida desde a mais tenra idade, né? Quando eu tinha uns 7 anos, eu já era frequentadora da biblioteca da minha escola, porque eu ficava muito tempo sozinha e os livros me faziam muita companhia, né? Porque é, é, é uma pessoa que está ali, aquele personagem, né? Então a literatura ela foi muito importante para me ajudar na caminhada da vida, para me ajudar a conhecer lugares, pessoas, para me tornar quem eu sou. E por isso a literatura tem um tamanho gigantesco dentro de mim, e eu tenho um amor imenso. E por isso a vontade de aqui podermos falar mais de literatura, porque literatura, arte, ela é tão necessária quanto o alimento diário, não é não, Cíntia? Eu concordo. E esse bate-papo sobre livros, gente, vai ser algo assim muito informal, muito sobre as nossas experiências de leitura, que é algo que a gente já faz, que a gente já compartilha, e assim, bem despojadamente, será que é essa a palavra, Ana? A gente decidiu compartilhar esses devaneios com outras pessoas que também, porventura, né, venham a gostar de livros, ou quem sabe, muito mais até interessante, que é conquistar, né, trazer novos leitores para esse mundo que é tão pequeno, parece que é tão reservado a um grupo de pessoas, mas ele é muito acessível e pode incluir quem estiver disposto a ler. Exatamente, Cintia. Você falou uma coisa que eu acho muito interessante, que é essa questão da acessibilidade da literatura, né? Que a literatura ela Uhum. tem que estar disponível, ela tem que estar próxima do maior número de pessoas, já que a arte ela é um bem necessário à vida, a uma vida mais plena, né? Com mais prazeres. E às vezes a pessoa já tem medo de entrar em determinados livros, né? Porque fica achando que é algo muito intelectualizado, algo muito difícil, é algo Sim, cansativo. E a nossa ideia aqui é motivar, é fazer você ter vontade, ter gana de assistir, ó, ler
Se bem que tem livro que parece que você está assistindo, né? Porque você Tão consegue ver a palpável, imagem né? tão perfeitamente, que Verdade. você parece que está assistindo. E a ideia é essa. Então, assim, nós não estamos aqui para fazer crítica literária. Já tem muitos podcasts, já tem muitos canais aí nas mídias sociais que fazem isso. A nossa ideia é conversar sobre literatura como quem está num boteco, como quem está numa roda de amigos, como quem está em casa conversando com a família, ou seja, uma coisa intimista, uma coisa gostosa, onde a gente quer falar as nossas reais impressões e que vocês possam participar também, que vocês possam, ou quem já leu, fazer comentários, ou quem não leu, comentar sobre a vontade que despertou ou não, ou seja, vocês têm que fazer parte desse podcast também. Não é, É Cintia? uma, E eu ia te sim, perguntar o que é literatura para ti, né? nossa, eu acho que a ideia do que eu tenho de literatura vem muito a casar com o que a gente quer também para o prosa do livro. Até porque nós somos assim, na verdade, e não existe alta literatura, baixa literatura, não existe você é leitor se você ler X livros, se você ler um outro leitor, tá? Esse bate-papo não existe para nós. E, né, bem isso, a gente não tem preconceito, assim, com nada. Cada um lê o que quer ler, a gente vai ter uma mescla de livros, então a gente pode ser que determinado mês nós, sei lá, vamos ler um clássico, no mês seguinte a gente vai pegar um contemporâneo que está aí virando série, fantasia, assim, não existe um recorte específico, tá? A gente vai falar de literatura, a gente vai falar de livros. E E a também a literatura, gente. Ai, pode desculpa. falar. Mas a gente também conta muito com a participação do pessoal que for gostando do podcast, que for ficando com a gente, que for fazendo parte dessa comunidade da prosa do livro, porque também o pessoal pode dar sugestão de livros para a gente abordar, não é não? Sim, sim, a gente criou o Prosa do Livro, ele tem um Instagram para isso, que é @prosa do livro. Tem um blog também que tá meio paradinho, mas eu e a Ana vamos dar um jeito de botar os dedinhos para trabalhar e começar a escrever alguma coisa. A Ana me perguntou o que era literatura, né, gente? Lembrando que nosso recorte não é acadêmico, tá? Então, literatura, para mim, é aquilo que me salva todos os dias. Todos os dias, desde que eu me conheço por gente, porque acho que todos os conflitos que eu passei na minha vida, em algum momento eu tive um livro para sentar, respirar e falar: ok, vai ficar tudo bem, eu preciso ler isso agora. Daqui a pouco passa aquele momento, ou nossa, que incrível, eu vivenciei uma situação e agora eu tô lendo aqui algo que está me despertando uma certa liberdade, um respiro para enxergar o mundo de outro modo. Eu tenho 34 anos, eu não sei se é relevante falar a idade, mas eu acho que é interessante saber quem é a mulher que está do outro lado, né? Eu não sou formada em nada voltada para literatura, e aí eu fui despertada, né? Eu acho que posso falar isso, por isso. E a minha maior paixão na adolescência foi a Agatha Christie. Foi um livro de suspense que me despertou e eu falei, ok, eu não quero mais sair desse universo. E ao longo de todos esses anos, obviamente, eu já passei por muitos escritores, muitas escritoras, livro de fantasia, livro infantil, livro infanto-juvenil. Eu permaneço nos livros de infanto-juvenil porque eu gosto. Oi? Pode falar, Ana. Eu também adoro literatura Não, me infantil. interrompa. Me interrompa. Adoro os russos, os franceses, obviamente, né, os brasileiros, é, as mulheres, a Clarice, que é maravilhosa, a Virgínia. Então, aos poucos, acho que vocês vão poder conhecer um pouquinho sobre o nosso olhar, né, diante dessas obras, diante dessas autoras, o porquê que é tão bom, porquê que é tão prazeroso ler, quando alguém, né, pergunta, nossa, mas por que você lê? Gente, de verdade, é prazeroso, é gostoso você pegar um livro, você acompanhar aqueles personagens ao longo de, sei lá, um período da vida deles, você vê como aquilo termina,
E um dos prazeres que eu tenho também é de observar a grandiosidade do escritor, porque a gente, pelo menos eu me sinto, né? Eu me sinto tão pequena, tão inútil escrevendo. Eu falo assim, como que esse cara conseguiu, como que essa mina conseguiu escrever algo nesse nível? Como, né? E aí puxa para outro livro, puxa para uma biografia. Ana, eu não sei, talvez você precisa também falar um pouquinho, né? Porque assim, gente, nós somos amigas, é fato isso, mas assim, temos opiniões bem distintas. Exatamente Bem o que eu ia distintas. falar. Porque o que pode rolar aqui, inclusive, é treta de opiniões diferentes por conta de livro. Não sei porquê, Exatamente. gente. Não sei. Eu acho que isso é legal porque mostra justamente que, assim, não é porque uma pessoa gostou de um livro que todo mundo tem que gostar, ou que gostou de um personagem que todo Exato. mundo tem que gostar. Eu e a Cintia, uma vez tivemos a experiência de lermos juntas Guerra e Paz, e ela adorava o personagem Pierre. Eu não, Sim. não que eu não gostasse dele, mas não do tanto que ela gostava. E às vezes eu estava até com raiva dele. E ela falando, não, achei ótimo. Eu, que ótimo, como ótimo. Então, Eu assim, acho ele o máximo até hoje, bem humorado, bem estranho, indeciso, mas sei lá, tá vendo? E a isso gente superou. acontece, vai acontecer várias vezes, assim como pode acontecer de nós amarmos uma obra integralmente, como pode acontecer de uma gostar, da outra não gostar. Por quê? Porque a ideia aqui é a gente ser honesto sobre as obras, mas a gente Exato. entender que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma experiência diferente. Então, da mesma maneira, nós estamos passando a nossa impressão, e a sua impressão pode ser diferente. E, inclusive, se Uhum. você quiser compartilhar com a gente, entra no Instagram, coloca lá nos comentários para a gente poder também conhecer a experiência de vocês, conhecer também como que é para vocês a experiência de ter determinado livro. Diante do que Sim. a Cíntia falou, dessa questão de que muitas vezes o livro foi para ela, né, uma salvação, ou ela viveu um momento ali que o personagem estava vivendo algo parecido, isso é uma grandiosidade e que ajuda muito, né? No nosso psicológico também, porque muitas vezes você está tão carregado de emoção, tão tenso ou tão nervoso com coisas do dia a dia, e às vezes você sente a emoção daquele personagem quando você consegue entrar realmente ali na obra com a sua atenção, com as suas emoções, e Uhum. você sente a dor daquele personagem, naquele momento você consegue também transferir a sua dor, que é o que a gente chama da catarse, né? Você consegue transferir, sai dali mais aliviado. Isso é muito gostoso, é isso que torna obra aquela coisa que às vezes você fecha o livro e dá aquele suspiro, né? De ai, que Sim. gostoso. Eu sou uma leitora mais passional. Se eu terminar de Verdade. ler um livro agora, eu vou chegar assim, gente, esse livro é isso, maravilhoso. Eu estou assim, aos pés dessa autora, desse autor e desse livro. A É Ana não, ela é verdade, mais gente. equilibrada. Eu É acho que verdade. vocês devem considerar muito mais o olhar dela do que, inclusive, o meu. Eu sou passional. Se o autor, o Ai, personagem tá chorando, eu tô lá me debulhando também. Se ele tá provocando obrigada. ódio, eu quero matar. É A Ana é o verdade, gente. equilíbrio. O legal dessa paixão da Cíntia é que ela consegue fazer você olhar para aquela obra que você está adiando há dias para ler, ela consegue fazer aquilo se tornar tão instigante que você tem que ler, porque ela fala com tanta paixão que é contagiante, e isso é lindo de se ver e de ouvir, e é o que a gente quer compartilhar com vocês. Então, Pode ser um pouco irracional também, eu confesso. Depois de, sei é, lá, de um mês, eu posso falar, nossa, esse livro não é tudo isso, Ana, você tinha razão. Mas tudo bem, tá liberado. porque tem também quando a terra baixa, né? Quando a gente pisa de Uhum. novo o pezinho no chão e aí a gente olha. E tem obra também que a gente pode ler, vir aqui comentar com vocês e a gente não ter achado tão maravilhosa assim. E enfim, não é que a gente vai estar falando mal de uma obra ou de um autor, entendam, a gente vai estar passando as nossas impressões e para tanto a gente tem que ser sinceros, não é não? É, é isso aí. O objetivo é prosar, gente. Bora conversar de livro. E muitas das vezes eu acho que essa conversa vai ser algo assim muito, talvez.
Porque eu e a Ana tem muito dessa intimidade de falar sobre livros. Talvez em algum momento a gente até esqueça que esteja falando para outras pessoas, principalmente quando a gente estiver envolvida na obra, né? Então, não se apeguem a... eu vou lá escutar duas especialistas falando sobre... eu vou ter, sei lá... tem que ler sobre tal obra, ouvir que aquelas duas meninas estão lá conversando sobre aqueles livros. Gente, não é aula, tá? Não é bate-papo de conteúdo acadêmico, são impressões, né, de leitura, experiência de leitura associada com um pouco de conhecimento que a gente venha a ter sobre a obra ou sobre o contexto histórico da obra, mas não é uma aula, né? Não é acadêmico aula. Isso daqui, é o boteco, é a prosa do boteco mesmo, é uma conversa. E eu acho que é leveza, né? É leveza, exatamente. Eu acho que a gente está num momento tão pesado que a ideia é trazer leveza. Pode ser que em determinada obra, em determinado momento, a gente chegue em um ponto mais crítico, mais denso, que a gente trate, talvez, de uma maneira não tão leve. Pode ser justamente por a gente querer que seja algo leve, que seja uma conversa, a gente não sabe para onde a conversa de determinado livro vai nos levar. A gente só quer que vocês entendam que é uma conversa, que não é, como diz a Cíntia, acadêmico, não é verdade? A minha idade eu não vou contar para vocês, é segredo, vão ter que descobrir, façam bolão, desculpa. Eu não entendi isso de eu me expor a minha idade e a outra pessoa não agir reciprocamente e falar, eu tenho tantos anos, entendeu? Eu já entrei naquela fase da idade que a gente não conta mais quantos anos tem, entendeu? É assim, eu sou a velhinha. Mas, gente, olha, eu sou formada em letras, né? Eu gosto muito de letras, eu sou professora, mas isso é a minha profissão, isso é a minha formação. Aqui a gente quer lazer, a gente quer brincar, a gente quer fazer uma coisa divertida e gostosa. Mas a Cíntia, ela, né, tem todo esse receio, ela fala com toda essa preocupação, mas veja uma mulher que tem um conhecimento de leitura, porque ela tem muitas obras na bagagem, ela já leu muito, ela tem muito conhecimento. Então, se preparem para prosas interessantes, vão ser prosas gostosas, você vai gostar. Dê uma chance para a gente, venha ouvir o nosso podcast da primeira obra. Qual vai ser a primeira obra, Cíntia? A gente já pode falar? Acho que pode, né? Porque é a primeira obra. O que mais que a gente vai falar? Bom, eu não quero gerar expectativas em ninguém, mas é uma grande obra que, por incrível que pareça, como todas as grandes obras, há controvérsias. Há aqueles que amam, que é o meu caso, já deixo claro, e há aquelas pessoas que têm, né, certo receio com relação à obra, mas nós vamos tratar da Emily Brontë com seu magnífico imparcialidade passou longe, né? Magnífico O Morro dos Ventos Uivantes, que é um livro... Desculpa, pode falar, Ana. Não, ia falar, o legal é que esse livro já mostra um pouco da nossa visão, né? Porque era um livro que eu torcia muito o nariz, que eu não queria ler, que eu tinha vários preconceitos, e eu li. Uma das pessoas que me incentivou, que já tinha recomendado, foi a Cíntia, tiveram outras pessoas também, e eu resolvi dar uma chance para a obra, e eu gostei muito, tá? Eu gostei muito. Então, aqui, ó, fica uma dica. Vale a pena dar uma chance para aquele livro que você torce o nariz. E a Cíntia foi, embarcou comigo, acompanhou a leitura, leu de novo, não é isso? Foi, eu fiz uma releitura. Eu já tinha lido há algum tempo atrás, né? Eu tenho um pouco de medo de releituras, porque aquele livro intocável que a gente tanto amou dentro daquele período da nossa vida pode se tornar um nada, né? Depois de anos. Eu acho que eu tinha lido ele em 2016, eu acho que comentei com a Ana. E ele só cresceu nessa releitura. Gosto da narrativa. Olha, não vou nem falar, porque senão a gente já começa a entrar no nosso podcast, nosso primeiro episódio, que vai ser, sim, sobre o Morro dos Ventos Uivantes, dentro desse nosso olhar, né? Que aos pouquinhos vocês vão entender o caminho que a gente quer percorrer com relação, né? Até mesmo as relações que a gente faz com os dias de hoje, porque é impossível você ler uma obra sem pensar nela dentro daquele contexto, né, dentro daquele momento que ela foi criada,
e não compará-la com os dias de hoje, né? É Sim, impossível você não fazer essa conversa entre lá, aquele século, e hoje. sim. E eu acho que isso que é bacana também, né, Ana? Nesse olhar. Sim, é muito, é muito. Primeiro porque eu acho isso enriquecedor, é uma coisa maravilhosa, porque você tem a oportunidade de viver tempos, né? Já que a gente não tem a máquina do tempo, mas você consegue ter um retrato da sociedade, ou ter um retrato mais ou menos de como eram as coisas, através dos livros. Você consegue viajar em épocas, em tempos que não seria possível de outra maneira. E aí o link é automático, porque você pensa, por exemplo, no caso do vento dos morros, não. No caso do vento dos morros uivantes, Não, é o Morro dos Ventos Vivantes. Ai, Jeová. Corta. no Continua. caso do Morro dos Ventos Uivantes, eu não vou falar, peraí, lembrei. No caso do Morro dos Ventos Uivantes, por exemplo, uma das coisas que eu e a Cíntia estávamos debatendo e que é um aspecto que a gente vai tratar no podcast, que eu acho que você deve entrar para ouvir, é justamente a questão da vida da mulher, como era lá, como era aqui. Foi uma coisa que me marcou muito, já não marcou tanto a Cíntia. Então, olha que legal como a gente consegue trazer aspectos diferentes do livro, justamente por termos uma cabeça que converge e diverge ao mesmo tempo, né, Cíntia? Que Sim, a sim. gente concorda em muita coisa e discorda de outras, mas a gente também não é só discordância. Sim, maiores, não, um dos maiores não, mas acho que o maior elo para fazer esse podcast existir é a nossa paixão, adoração e pelos livros, né, de modo geral. E independente do olhar que nós venhamos a ter por determinada obra, sendo ele, né, esse olhar distinto ou não, a gente ama ler, nós amamos literatura. Então, isso não é motivo já suficiente para a gente querer conversar, bater papo sobre livros, e sem a preocupação de que ai, a Ana não vai concordar comigo nesse aspecto, ou sério que eu vou ter que concordar com a Ana naquele aspecto, nós não temos isso. É muito livre, né? Esse bate-papo. Só não tem cerveja, podia ter, mas não tem. Mas é perfeito para a gente conversar de livro. É tão livre que nós estamos propondo a todos vocês que forem curtindo, que forem gostando, a participarem através dos comentários, dando sugestões, o que vocês acham que seria legal, tanto de obra ou de sugestão do que poderíamos estar conversando também, não é não, Cíntia? Sim, sim. Nós temos algumas propostas, inclusive, né? A gente vai ter o nosso momento. Não vamos nos ater apenas a romances, nós vamos falar também sobre poesia, a gente vai tratar sobre contos, né? A literatura de modo geral. Justamente para a gente conseguir ter uma gama maior de textos, né? Não ficar preso somente a um formato. Existem vários formatos que podem envolver a literatura, e se a gente puder conversar um pouquinho sobre cada um, vai ser muito bom, né? Sim, É isso? é E isso. eu acho que é isso. Eu Eu acho que o também acho prosa que do é livro isso. é esse. Nasceu prosa do livro. Olha, gente, vocês não têm ideia do parto que foi para a gente conseguir gravar isso. Com certeza tem muita coisa aqui para ser cortada, Vai tá? A ter gente que ir fala para muita edição. bobeira. Não, a gente, olha, se um dia falarem assim, grava alguma coisa sem edição, vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas é isso, a gente espera que vocês nos acompanhem nessa jornada, que vocês, sei lá, tenham paciência para nos ouvir em algum momento da vida, lavando louça, limpando casa, no ônibus, não sei, em algum lugar. E se houver alunos acompanhando também, tenham paciência conosco. Eu sou professora também, então nós queremos alcançar o maior número de novos leitores. É muito bom conversar com quem já lê, com quem já é leitor, é maravilhoso, mas se a gente conseguir atrair novos leitores, acredito que aí sim nós teremos atingido, de certa forma, um propósito. É isso, Ana? É isso, um beijão a todos vocês. Sejam muito bem-vindos à Prosa do Livro. Eu espero que Boa. seja um bate-papo muito gostoso, muito agradável para vocês terem uma vez por semana, porque uma vez por semana nós iremos trazer algum conteúdo de obra, né? Como a Cíntia disse, pode ser um livro, um romance, pode ser
poema, pode ser uma crônica, pode ser um conto, pode ser uma canção, enfim, aqui nós queremos trabalhar a arte, a literatura, e você é muito bem-vindo. Sente-se, se achegue, sinta-se É isso aí. livre, que esse é o É nosso isso aí. cantinho. É isso aí. Leitores de todos os níveis. Exato. Tudo que você lê, você é bem-vindo. E a gente se vê, então, daqui a pouco, no episódio número 1, em uma semaninha. Beijão. Beijo.